Estou aqui ao lado da professora Laís Lima para falar mais sobre o maneirismo. Professora, como surgiu o maneirismo? Bem, o maneirismo é uma escola artística, né, como eu estava falando para você antes, que ela é meio que considerada um meio entre, ela é um elo entre o final do Renascimento e o início do Barroco. É tanto que ela recebeu esse título, esse nome, por conta da maneira como os artistas trabalhavam. Então os artistas, eles começaram a se desvencilhar daquela regra do Renascimento, que era muito matemática, muito estática, apesar de ter sido um marco, né, para a arte, e eles começam a criar da forma deles, do jeito deles, eles começam a colocar um pouco da característica. Não é à toa que, com o passar do tempo, os artistas não vão parar de ser associados ao estilo artístico, e sim a eles próprios, como nós temos hoje. Não temos uma escola artística, nós temos um artista, que pega um pouquinho de um pouquinho de outro. Então, o maneirismo, ele começa dessa forma, né? Ele vai ser esse meio, essa maneira que os artistas encontraram, entre o fim de um para o início do outro. Por que ele vem sendo visto como a primeira escola artística do Brasil? Porque, na verdade, o Brasil, no sentido artístico, ele surgiu um pouco atrasado. Nós sabemos, até por uma questão histórica, também houve um grande atraso em relação à Europa. E o que nós recebemos de arte aqui foi justamente o finzinho de arte lá, o maneirismo. Na verdade, a grande explosão artística vai ser o Barroco. Então, digamos que o maneirismo são os primeiros traços, né? Tanto que aqui nós chamamos de estilo chão. Tem algumas capelas na parte rural aqui de Santa Rita, né? Espírito Santo, Cruz do Espírito Santo, por exemplo, a Capela de Socorro, elas são consideradas estilo maneiristas, mas algumas já trabalham com o estilo chão, que também são nomenclaturas, na verdade. E ela vai ser tida como primeiro estilo, até por uma questão apenas histórica mesmo, que foi o que nós começamos a receber. Como podemos caracterizar o maneirismo na literatura? Caracterizar o maneirismo na literatura, como pelo menos até então, até o que eu conheço, o presente momento, não tem como determinar uma literatura maneirista. Ela vai se encaixar possivelmente no humanismo, né? Porque nós temos toda aquela... Aqui no Brasil, a primeira forma de literatura vai ser a literatura de informação, as cartas. Então nós vamos ter depois esse meio, né, para chegar até o Barroco. Então o maneirismo, até por uma questão histórica, vai se encaixar nesse meio. Não só literatura maneirista, né, mas esse primeiro momento artístico e literário brasileiro é meio misturado. O Brasil ele está começando a criar a identidade dele própria, meio que independente de Portugal. Então não tem como definir ainda a exatidão de literatura maneirista. O que ele trouxe para a música naquela época? Eu acho que a mesma influência que houve na literatura foi também para a parte musical. É tanto que, por exemplo, você vai encontrar muito mais dados dentro das artes plásticas, da arquitetura, né? Você vai, pelo menos aqui no Brasil, nós vamos encontrar poucos exemplares de música maneirista. Acredito até que talvez nenhum. Nenhum que se diz respeito a um estudo mais aprofundado, não que não tenha existido. Então vai haver uma mescla pouca no que se diz respeito à música, à dança também, ao teatro, até porque o teatro do nosso primeiro momento vai ser esse teatro de catequização. Então, para a música, aqui no nosso país não foi tão forte. Ela vai vir associada às artes plásticas, né? Ela vai ter uma influência na arquitetura, e aqui no Brasil, principalmente, mais na arquitetura, a construção das capelas e no entorno da capela. Obrigado, professor. Por nada.